Obrigado. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem vos fala é vosso irmão em Cristo, Luciano. Estou com vocês aqui mais uma vez. E hoje eu tenho uma live marcada com meu amigo David Tomazin, direto de Portugal. Eu tenho certeza que essa live vai falar muito ao teu coração, porque nós temos assuntos a tratar e estes assuntos falam a questão da direção, a questão do o que estamos fazendo ou para onde estamos olhando, para onde estamos caminhando. Eu já vou adicionar aqui o David Tomazin e a gente vai começar aqui a discorrer de Mateus 14, do versículo 25 ao versículo 31. Estou te adicionando aí, irmão. Estou adicionando você. É só você aceitar que a gente já começa aí a falar sobre essas questões. Eu quero mandar aqui abraço a todos os irmãos no nosso YouTube. Logo mais estaremos adicionando também na plataforma do YouTube. Estou adicionando você aí, tá bom? Eu vou esperar um pouquinho, né, para os irmãos entrando. Está demorando um pouco para adicionar, mas eu acredito que já a gente começa. Ó, eu vou cancelar aqui, porque não entrou, e eu vou te mandar o link. Graça e paz, meu nobre. Eu estava compartilhando a live. Então era isso. A paz do Senhor, meu querido amigo David Tomazin. Você está direto de Portugal. Eu gostaria até de falar para você, que horas são aí em Portugal? Agora são 19 horas e 44 minutos. É 4 horas de diferença. Rapaz, do Brasil. Tá bom, então. Ô, David, a gente marcou essa live e o tema desta live é um tema muito profundo, porque a gente vai falar sobre a questão de para onde nós estamos olhando, ou para quem nós estamos olhando, né? Melhor dizendo. Então eu gostaria já, né, de pedir para você aí, os irmãos que forem chegando, eu tenho certeza que essa live vai ser muito produtiva. Por quê? Porque aqui nós vamos falar sobre a questão se a gente olhar para Jesus, nós vamos obter vitória. Se nós tirarmos os olhos de Jesus, a gente afunda. Então é por isso que essa live vai ser muito interessante. Eu tenho certeza que o David Tomazin tem muito aqui para nos falar, né? Vamos abrir a Bíblia em Mateus, no seu capítulo 14, Evangelho de Jesus Cristo. Mateus 14, do 25 ao 31. Já para a gente começar aqui. Você gostaria de falar alguma coisa, David, antes da gente começar? Sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu vim aqui mais para ouvir o reverendo Luciano de Jesus falar. Nada disso. Eu acabei de... Não. Eu acabei de chegar da rua, que a gente estávamos do outro lado da cidade. Cheguei em casa agora que eu consegui me instalar aqui no quarto aqui para poder participar. Mas estamos aí, vamos glorificar o nome do Senhor nosso Deus através da sua palavra. Deus, ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pensamos ou imaginamos, né? Então vamos lá, meu nobre. Enquanto isso, eu vou tomar alguma coisa aqui. Vamos. Tá. Também tô com um suquinho aqui, hein? Ixi. A minha mulher trouxe o suco há dois anos. Eita. Não sei se você tá vendo. Aí sim, hein, pai, hein? Ó, glória. Aí é Deus. O meu é o meu da Noninha. Acabei de chegar da rua. É? Eita. Vamos lá. Mateus 14, do 25 a seguir. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles
andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, se assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, versículo 30, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Meu amigo, eu vou dar uma rápida pincelada nesse texto e depois eu gostaria de pedir a tua explicação também ou algo que Deus coloque no teu coração e você queira externar para a gente. Toda vez que eu olho para essa ministração, para esse texto bíblico, eu fico maravilhado porque aqui a gente percebe que os discípulos eles já tinham tido algumas experiências com Jesus, porém, nessa experiência em particular, todos ficaram com medo. Inclusive o apóstolo Pedro. Estava de madrugada, altas horas da madrugada, e Jesus ele vem. Não é uma forma tradicional de encontrar alguém, não é uma forma normal de se encontrar alguém. Você está no meio do mar, dentro de um barco, aí daqui a pouco você vê lá, meio neblinoso, com aquela neblina toda, alguém andando, né? Logicamente, a gente iria pensar que realmente seria um fantasma. E aqui os discípulos, eles gritaram com medo, é um fantasma, e começaram a gritar, e começaram a ficar com medo, muito medo. Porém, ouviram uma voz, no versículo 27, Jesus, porém, lhe falou, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E o apóstolo Pedro, ele quis colocar à prova. É interessante quando o apóstolo Pedro fala assim, ó, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Ou seja, se é Jesus, Jesus ele vai guardar e nada vai acontecer. Se é Jesus, Jesus vai dar garantia de que vai dar certo. Ou seja, independente se é algo impossível, porque Pedro, quando ele falou, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo, Pedro estava querendo dizer isso. Se é Jesus, eu também vou conseguir fazer esse feito. Porque se Jesus faz, eu faço também. Então a gente percebe o seguinte, que no versículo 28 fala assim, ó, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ou seja, eu quero vivenciar este milagre também. Eu quero andar por cima das águas também. É como o pastor Cláudio Duarte fala, e é interessante. Qual era, o irmão David, qual era o lugar mais seguro? Qual era o lugar mais seguro? É uma pergunta que eu faço para você. Qual era o lugar mais seguro para os discípulos? Na ótica humana era ficar dentro do barco, né? Ficar dentro do barco era o lugar mais seguro. E é interessante que o pastor Cláudio Duarte, né, ele faz uma exegese. Tem alguns que falam que é exegese, mas eu acredito que é uma exegese. Por quê? Porque o lugar mais seguro era dentro do barco, e quando Pedro começa a andar, porque Jesus fala, vem, e Pedro desce do barco e anda sobre as águas para ter com Jesus, a Bíblia fala que naquele momento, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, estava funcionando. Estava dando certo. Ele estava fazendo e vivendo o milagre, porque Pedro é o único discípulo que a gente vê andar sobre o mar. Não tem outro. Você pode vasculhar a Bíblia. Você pode ver os 66 livros, os 1.189 capítulos e mais de 31 mil versículos que você só vai ver Pedro e Jesus andando sobre o mar. Agora eu te pergunto, por que Pedro andou sobre o mar? Pedro anda sobre o mar porque Pedro, ele
ousa sair do barco. Os discípulos que ficaram, eu tenho certeza absoluta, na hora eles poderiam até pensar, está tentando se amostrar. Se Jesus está vindo até a nossa direção, qual é a necessidade de Pedro de sair do barco e ir até Jesus? Jesus iria vir. Só que Pedro queria viver aquele milagre. E é interessante que aqui está falando o seguinte, ó. Mas, versículo 30, sentindo o vento forte, quem vai de encontro a Jesus, o irmão David Tomazinho, quem vai de encontro a Jesus, o vento vai ficar forte. As dificuldades vai bater. O grande problema das pessoas é acreditar que eles vão servir Jesus, vai andar com Jesus e vai estar tudo calmo. E Jesus vai resolver os problemas. E a multidão não vai querer matar. As pessoas pensam isso. Não, agora é só vitória. Tem até louvor que fala isso, né? Agora é só vitória. Tem pessoas que passam por mim na rua e falam assim, ô, irmão Luciano, só vitória? Eu falo, não, não é só vitória. Tem algumas derrotas. Tem algumas derrotas, por quê? Porque nós estamos num mundo imperfeito, pessoas imperfeitas e nós não somos perfeitos. Então, como que é só vitória? Se lá no Jardim do Éden, Adão come do fruto que muitas pessoas falam que é a maçã, que não tem como a gente saber que fruta que é, não é a maçã, irmão, não foi maçã. Você sabe que... Só que é interessante que quando... Você sabe que alguns dizem que é romã também, né? Muitos judeus. Eu acredito que não dá para saber. Não dá para saber por quê? Porque nós não estávamos lá, porque a Bíblia não relata, então tudo não vai passar de achismo. Só que quando isso acontece, a Bíblia fala que a terra começa a produzir espinhos e abrolhos. Então a vida com Jesus ela não vai ser fácil, e sem Jesus ela vai ser muito pior, porque ela não vai ter garantias. Agora eu vejo aqui no versículo 30, 31, 30, mas sentindo o vento forte, ele teve medo. O medo é normal, mas Pedro já estava em cima do mar, ele já estava vivendo pela fé. Ter medo é do ser humano. O que é que os discípulos poderiam ter pensado? Está querendo se amostrar, Jesus está vindo, não era preciso. Ó, ele vai afundar, eu sei que ele vai afundar, daqui a pouco isso aí passa. É isso que acontece com a gente, com o ser humano. A gente começa a pregar, a gente começa a levar o evangelho, Deus começa a abençoar, e tem pessoas na arquibancada falando, ó, fogo de palha, não vai conseguir chegar. Ixi, daqui a pouco isso aí passa, vai ser esquecido. Só que se a gente quiser viver o milagre, aqui no versículo 30, fala que o vento vai ficar forte. As dificuldades vai vir, a pancada vai vir. Só que é interessante falar o seguinte, que nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Mas sentindo medo, ele teve medo, começou a ir para o fundo e clamou ao Senhor, Senhor, salva-me. Enquanto Pedro estava olhando para Cristo, ele estava vivendo o milagre. Sabe por que muitas pessoas, o pastor David, não está conseguindo viver o milagre? Porque eles não estão mais olhando para Jesus. Eles estão dentro das igrejas e olham o pecado do pastor. Aí é o que acontece com os desigrejados, que tem crescido demais, né, esse movimento. Os desigrejados, que eu acredito ser um membro amputado, e membro amputado ele apodrece, é por isso que nós precisamos viver em família. E o corpo, eles precisam estar juntos para que dê fruto. E aqui eu entendo o seguinte, né, que Pedro, enquanto olha para Jesus, ele caminha. Quando ele para de olhar para Jesus e coloca os olhos no problema, na dificuldade, ele começa a afundar. Eu tenho mais algumas coisas para falar ainda, fiz até um resumo aqui, e eu não vou falar agora porque eu quero ouvir também a tua explanação para depois a gente conversar mais um pouco sobre essa questão. Fala teu ponto de vista aí, meu amigo. Vamos aqui nessa conversa interativa. Meu ponto de vista é que não sobrou nada para mim. Ó, eu vou falar esse capítulo 14, ele tem 3 coisas interessantes. A primeira vai do versículo 1 do capítulo 14 até o versículo 12, que vai falar sobre a morte de João Batista. Quando João Batista está à beira da morte, ele envia os seus discípulos a perguntar para Jesus se Jesus realmente era
quem ele disse que era, ou se ainda deveria esperar outro. Você vai ver aqui que sempre no meio do caos, o homem tem o poder de dubiar acerca de quem é Jesus e do seu grande poder. Sempre quando as coisas estão turvas diante dos nossos olhos, o ser humano vai querer duvidar acerca do poder real de Jesus. Do versículo 13 até o versículo 21, os discípulos, após verem Jesus pregar durante o dia e a grande necessidade de alimentar aquele povo, eles dizem que não há como fazer um grande milagre. Novamente, a visão humana tenta dominar o cenário, quando a Bíblia diz que Jesus diz: trazei-me o menino, e ele faz um grande milagre com aqueles pães e aqueles peixes. Então, sempre quando nós deixamos as situações ou a nossa visão turva diante da situação, nós sempre vamos colocar a situação sendo maior do que o próprio Jesus que está conosco na situação. Aí quando vem o versículo 22, do tema que o Senhor escolheu, até o versículo 30 e alguma coisa aqui, o 36 aproximadamente, descendo todo o contexto aqui, nós vamos ver que Jesus ele vai dar uma ordem aos seus discípulos para que os mesmos fossem lá do outro lado. Se não existisse essa capacidade, Jesus não os enviaria só. Eles iriam para o outro lado segundo a ordem de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ficou despedindo a multidão quando os discípulos foram. E despedida a multidão, subiu ao monte e ele foi orar. Quando chega ao entardecer, Jesus está só orando. E o barco ainda estava indo para o seu destino. Enquanto Jesus permanecia na oração, Jesus já havia despedido os discípulos ainda estavam obedecendo a ordem de Jesus. A Bíblia diz que o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, e o interessante desse vento contrário é de dizer que isso vem contra tudo aquilo que nós já tínhamos como rota, planejamento e etc. É aquilo que eu não esperava, é aquilo que está além da própria palavra de Jesus da travessia. Jesus, ele diz a travessia, mas ele não diz o que aconteceria durante a travessia para o outro lado. O interessante disso é que quando eles obedecem, e o ato de obedecer nunca vai nos dizer que coisas contrárias acontecerão e se levantarão diante dos nossos olhos, isso é totalmente diferente da pregação dos dias de hoje, que tudo é mil maravilhas, quando na verdade até o ato de obedecer pode me levar na cova, o ato de obedecer pode me levar na fornalha, o ato de obedecer-me pode me jogar dentro da cisterna, o ato de obedecer pode me colocar dentro de uma prisão. Então, quando eu entendo que eu estou disposto a obedecer, eu não estou disposto apenas a ouvir: ide, atravessai para o outro lado. O vendaval nunca irá se levantar com pessoas que ficam na outra margem. O vendaval só se levantam na vida daqueles que se dispõem a obedecer, que querem ir para o outro lado. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. O interessante é que aqui, irmão Luciano, não tem eles orando para Jesus, mas tem Jesus vindo.
tem Jesus se aproximando, tem Jesus se achegando. Então, se eu compreender que no ato de eu obedecer à orientação de Jesus, ele vai se apresentar, ele vai estar presente, ele será presente. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus se dirigiu andando sobre as águas. Aqui eu faço até uma pergunta diferente da que você fez para mim. Quem chegaria mais rápido ao barco? Pedro poderia ficar ali e esperar Jesus chegar? Ou Pedro andando até Jesus seria mais rápido? Eu acredito que Jesus andando sobre as águas chegaria mais rápido ao barco do que Pedro andando nas águas ir ao encontro de Jesus. Às vezes não é eu me amostrar, como você diz, Luciano. É deixar ele mostrar a nós a sua capacidade. Às vezes nós queremos tomar a atitude que nós não deveríamos ter tomado. Já que ele tomou a atitude de ir, Jesus não o censurou, não foi? Jesus não censurou eles. Jesus quis provar para eles que a visão turva deles de Jesus como um fantasma não era real. Que a visão turva deles de como um fantasma não era real. Jesus queria provar que realmente, mesmo que eles estavam desesperados, mas quando eles olham para a frente e vê alguém vindo, a fala deles diz que parecia um fantasma. Jesus logo abre a boca e diz: não temais, não é um fantasma. Jesus nunca vai deixar nós termos uma visão equivocada do que realmente ele é. Eu digo que Jesus nunca vai nos pôr numa furada. Por mais que na minha visão turva todos gritamos é um fantasma, Jesus já corta na hora e diz: não, não é um fantasma, não tem mais, sou eu. Até quando tudo se torna difícil, mesmo seguindo a orientação de Jesus, ele vai gritar para não temermos. Ele vai gritar para nós entendermos que nós não estamos equivocados acerca da sua obediência. E eu digo novamente, Pedro não precisava fazer nada. Jesus já estava vindo para o barco. Mas se ele tinha fé suficiente para dizer ao mestre: se é o Senhor, deixa eu ir ter convosco, o Senhor não cessou ele. O Senhor não o bloqueou e disse: não, fica aí. Ele deixou vir. E isso chama atenção, porque o Senhor também quer reconhecer o tamanho da fé que existe em nós e o quanto nós cremos quando estamos focados nele. Porque se a minha fé, a minha visão está focada nele, eu ando sobre as águas. Eu entro no desafio e desafio a natureza, a lógica humana pela fé, porque é pela fé que nós confrontamos as coisas naturais deste mundo, é pela fé. Desde que se eu me decidir a crer nessa palavra de andar sobre as águas, eu tenho que entender, irmão Luciano, que em hipótese nenhuma eu tenho que tirar os olhos dele. Porque à medida que eu tirar os olhos dele, eu estou por conta e risco. Se eu for amedrontado por aquilo que eu garanti que eu andaria em cima, aquilo se agiganta sobre mim e acontece o que aconteceu com Pedro. Começou a afundar. Mas vamos aí, o senhor, senão eu não paro. Você faz igual o apóstolo Paulo, quando estava pregando, e o jovem estava em cima da janela, Eutico, a noite toda. Mas o que você falou aí, brincadeiras à parte, é interessante. Só que se a gente for analisar esta palavra, a gente vai ver muitas vertentes.
A gente vai ver muita coisa que dá para pegar aí. Por exemplo, algo que você falou que é interessante. Se Pedro esperasse Jesus dentro do barco, Jesus iria chegar mais rápido dentro do barco. Agora, se Pedro saísse do barco e fosse ao encontro de Jesus, Jesus vindo, Pedro ia ter o encontro primeiro com Jesus, antes dos discípulos. Ou seja, aquele que coloca a sua fé em ação, porque tem gente que só ora, só espera, mas não faz alguma coisa. Então a gente pode entender com o apóstolo Pedro, a gente sabia que Pedro era muito sanguíneo, ele era papá, bateu, chegou. Isso algumas vezes ajudava ele, nesse quesito ajudou, porque ele teve um encontro, ele teve uma experiência. Em outros aspectos isso aí é ruim, porque ele quer abrir a cabeça, porque aquela espadada que ele deu em Malco não foi para cortar a orelha, não. Aquela espadada foi para abrir a cabeça do homem. Não sei, um milagre aconteceu e pegou ali na orelha e Jesus fez lodo, colocou a orelha de volta, porque senão Pedro ia ser morto ali. A prova era aquela orelha de Malco. Mas vamos seguir adiante. A gente percebe o seguinte, que quando a gente toma uma atitude de viver pela fé, assim como George Miller, eu vou orar, eu não vou pedir nada ao homem, eu vou orar, vou dobrar os meus joelhos, eu vou me lançar. As coisas acontecem. Porque, sabe por quê, pastor, que Satanás ele quer atrapalhar o homem e a mulher de orar? Porque a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Se as pessoas soubessem a autoridade, o poder que é destravado quando ela se disponibiliza a orar, a dobrar os joelhos, a rasgar não as vestes, mas o coração, a gente abre o céu, os céus se abrem. Essa palavra ela é tão forte, eu às vezes fico lendo e eu fico ali pensando, eu preciso fazer alguma coisa. Porque os outros discípulos ali poderiam falar, não, alguém tem que fazer alguma coisa. Meu Deus, e agora? Pedro falou, quer saber? Eu vou tomar aqui a autoridade, eu vou tomar a frente. E é por essas e outras que Pedro é colocado como um dos líderes. O apóstolo Paulo, o maior doutrinador da igreja, quando ele vai a Jerusalém, lá, ainda que o apóstolo Paulo resiste a Pedro, mas ele respeita a autoridade de Pedro. Porque a autoridade que está sobre a vida de Pedro, ela veio direto de Jesus. Foi o próprio Senhor que colocou a autoridade. Por quê? Porque dessas loucuras, David. Porque o homem de Deus, ele precisa fazer uma loucura dessa. Porque se ele não fizer umas loucuras dessa, algumas coisas assim que chamam atenção, a coisa não acontece. A gente anda pelas igrejas, anda pelos lugares, a gente percebe o cansaço espiritual sobre os olhos das pessoas. Por quê? Porque está faltando alguém que fala, Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo, eu quero experimentar isso, eu quero fazer uma coisa diferente. Agora, se prepara para apanhar. Porque quem quer fazer alguma coisa de diferente vai levar pedrada. Pode falar. Moisés não andou sobre as águas, ele andou na divisão das águas. Josué não andou sobre as águas, andou sobre a divisão das águas. Os sacerdotes, quando carregaram a arca, pisaram na água e a água se dividiu e todos atravessaram. O que Pedro fez foi pisar sobre as águas, ou seja, nunca houve nada semelhante àquilo no meio da natureza. O único que já estava andando sobre as águas e já vinha do outro lado do monte andando era Jesus. Jesus não apareceu ali. Possivelmente Jesus já vinha andando do outro lado para encontrar eles. Ele não apareceu ali. Porque senão ele poderia ter aparecido dentro do barco, então. Possivelmente ele já veio andando da outra margem ao encontro. Ou seja, eles vinham daqui, Jesus daqui e o vendaval no meio. Você vê que quando Jesus fala, o vento é contrário, Luciano? E como é que no meio de uma bagunça toda, como diz o nordestino, no meio de uma zoada toda,
Jesus grita, não temais, sou eu. Como é que eles lá do outro lado, dentro do barco, escutam a voz de Jesus que atravessa a zoada do vento e o Pedro diz, se é tu, eu vou ter contigo. Ou seja, a fala de Jesus penetrou na tempestade, não deixou que eles perdessem a voz e entenderam o que Jesus falou. Ou seja, a fala de Jesus, ela é mais forte do que a tempestade e o vendaval, e a voz de Jesus não ficou preso à tempestade, a voz de Jesus chegou até o barco, aos seus discípulos. Então, se Jesus está fazendo isso, e se a fala de Jesus atravessou tudo e chegou aos discípulos, logicamente Pedro chegaria até Jesus e voltaria de mão dada com Jesus se ele não tivesse olhado e se atentado à tempestade e ao vento que a palavra de Jesus atravessou ela. Ou seja, a voz de Jesus atravessou a tempestade, mas Pedro, olhando para o vendaval, afundou. Se a própria palavra de Jesus já tinha atravessado o vendaval. O Pedro foi pego pelo vendaval e afundou. Aquilo que o próprio Jesus já tinha vencido e feito chegar até o ouvido deles, a sua voz, Pedro ali se enroscou. E a partir dali ele afundou. Enquanto você fala, eu vou acender a luz aqui que começou a escurecer. Tá, aqui também alguém me ligou, mas deu tudo certo. Eu não consegui absorver tudo que você falou por causa da ligação, mas tem uma coisa interessante que a gente pode extrair do ministério de Davi. A Bíblia fala que tinha um gigante de aproximadamente 2,90 metros, afrontando não apenas o exército de Israel, mas também estava afrontando ao Deus de Israel. E a gente compreende o seguinte, que ele subia e falava, não tem homem em Israel para me enfrentar, não tem ninguém. Por quê? Porque Golias ele queria poupar o exército. Não era necessário entrar em guerra. Apenas o melhor homem de Israel contra o melhor homem do exército filisteu. Só que Saul tinha aproximadamente 2,7 metros de altura, era o homem mais alto de Israel, e ele estava com medo. Os irmãos de Davi, eles lutavam, eles eram guerreiros valentes,